Boa noite, né? Boa tarde, né, pessoal? Porque eu tô gravando à tarde, mas boa noite. Então, hoje a gente vai dar início, né, à saúde coletiva ou saúde pública 2, né? Como vocês quiserem colocar aí como matéria. É saúde coletiva 2 ou saúde pública 2. Então, não se assustem com o número de slides, porque deu muita coisa, né? Só 92. Mas é porque realmente eu precisei colocar todas as comunidades que existem hoje no país, no nosso país, né? Todas as comunidades existentes. E pelo Ministério da Saúde, né? Que o Ministério da Saúde reconhece. Então, todas essas comunidades eu coloquei aqui uma característica de cada uma. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Prometo ser breve, né? Ainda mais por ser videoaula, né, gente? Então, assim, prometo ser breve para não ficar cansativo nem muito chato, né? Porque é muita leitura e tem muitas figuras para vocês conhecerem, né? As comunidades, mas tem muita leitura, porque não tem muitos comentários, não. Mas prometo que nas próximas aulas vai ser um pouco mais didático, mais fácil, mais tranquilo, tudo bem? Então, segundo a característica, né, segundo os dados do relatório do primeiro encontro regional dos povos e comunidades tradicionais de 2008, havia cerca de 4,5 milhões de pessoas integrando comunidades tradicionais no Brasil, ocupando aproximadamente 25% do território nacional. Então, essas comunidades ocupam 25% de todo o nosso território nacional, né, de todo o nosso Brasil. E são cerca de 4 milhões, né, e 500 mil pessoas. Né? Então, aqui só para explicar a diversidade, né, gente, de cada comunidade. Então, são considerados os povos ou comunidades tradicionais. Aí a gente vai falar sobre todos esses daqui: povos indígenas, quilombolas, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco babaçu, comunidades de fundo de pasto, catadores de mangaba, faxinalenses, pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, varjeiros, caiçaras, povos de terreiro, praieiros, sertanejos, né? Jangadeiros, ciganos, pomoeranos, açoiranos, campeiros, varzanteiros, pantaneiros, geraizeiros, veredeiros, catingueiros, retireiros do Araguaia e entre outros. Mas os principais são esses, e são esses que nós vamos falar sobre agora um pouquinho, uma característica de cada um, tá? Povos indígenas, né, gente? São os índios, né? Nós temos até o Dia do Índio, né? Que foi agora 19 de abril, né? Foi o Dia do Índio, que é comemorado nas escolas. Então, assim, são uma comunidade no Brasil que a gente mais se identifica, né? Que a gente mais conhece, né? Quilombolas também, vocês vão ver que são bem parecidos. Então, povos indígenas, né? Boa parte deles possuem um pajé. O pajé é como líder de uma aldeia, né? Ele quem realiza os rituais, transmite as tradições e culturas dos antepassados para as crianças e realiza ações como curandeiro. Os índios vivem praticamente da caça, pesca, plantio de frutas, verduras e legumes e da mandioca, né? Que para nós pode ser. Então, eles vivem disso, né? Então, os índios possuem uma língua própria, tanto é que tem algumas comunidades, alguns povos indígenas no Amazonas, né, gente, que nem contato com nós, né, com outros seres humanos eles têm, né, que são uma tribo bem restrita. Tem
vários documentários falando sobre vários povos indígenas diferentes, que falam outras línguas entre eles, não é o português, né? Que falam outras línguas entre eles. Né, os índios possuem língua própria, né, eles, por mais que muitos falam português brasileiro, né, eles têm uma língua própria, um linguajar próprio deles, né, ou seja, as línguas nativas deles não é o português trazido por Pedro Álvares Cabral de Portugal, que no caso é o nosso português, não é o mesmo, por mais que alguns sabem falar, eles têm a língua própria. Então, dentre os acessórios de indígenas, né, alguns que ganham destaque são cocar, chocalhos, coquilhas, lanças, arco e flecha, porque são, a maioria também são artigos que eles usam, né, como meio para sobreviver, como, né, de tudo. Então, muitos grupos indígenas do Brasil andam nus e não utilizam vestimentas, né? Os índios se pintam com tintas e corantes naturais coletados nas florestas brasileiras. Tem até uma frutinha que eles usam muito, gente. Agora eu esqueci, uma frutinha vermelha. Se vocês lembrarem, a gente vai comentando, vocês comentam na aula. Que eu esqueci o nome, até essa frutinha tinha na casa da minha avó. E eles usam muito essa fruta. Eu vou lembrar o nome, depois a gente volta. Então, os índios constroem canoas para se transportarem nos rios e pescarem, né, como meio de sobrevivência. Né? Alguns grupos indígenas nunca entraram em contato com a civilização e se mantêm isolados. É aquilo que eu disse que tem documentários dessas tribos mesmo, que nunca entraram em contato com o nosso, né? Nunca, e nem querem, né? Eles querem viver somente entre eles mesmos. Alguns deles são nômades, ou seja, não moram em lugar fixo. Então, na floresta, na Amazônia, então, assim, eles não ficam somente em um lugar. Eles vão, fazem a casa dele, no caso, eu acho que é uma cabana, né, de planta e de tudo, porque eles usam isso, né, e não moram no mesmo lugar. Eles sempre vão se mudando. Então, a maior parte das tribos indígenas do Brasil vive na Amazônia, né? Como eu disse, os índios moram em casas compartilhadas, ou seja, a privacidade praticamente não existe em tribos indígenas, né? Hoje é muito difícil encontrar civilizações indígenas que não possuem artigos ou objetos fruto de trocas com o homem branco com o povo nativo. Né? É muito comum encontrar tribo com TV, computadores, óculos e diversos outros itens, mas isso aí são tribos que têm contato, né, pessoal? No caso aí com o homem branco, né, com nós. Pelo contrário, as outras tribos que querem permanecer restritas entre elas, não querem e nem têm vontade de ter contato com a civilização conosco, então eles vão permanecer dessa forma. Então, né, aqui é uma fotinha dos índios, né, como eles são. Então, vamos falar agora sobre os quilombolas. Então, os quilombolas, em sua maior parte, se formam em áreas rurais, mas não foi apenas nessas áreas que eles se consolidaram. Há a presença de quilombos em áreas urbanas, principalmente nas antigas capitais do Brasil e também nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, né? Tudo tem quilombola. Aliás, até aqui em Goianésia, eu já conheci uma família que os avós dessa colega minha, eles eram quilombolas, né? Haja visto o grande número de negros escravizados que esses locais exploraram. Outro ponto importante é que os povos dos quilombos herdaram das populações africanas tradições milenares no que se refere à agricultura, mineração, formas de utilização da terra, técnica de construção e arquitetura, artesanato, medicina e religião.
Então, os quilombolas, eles estão sujeitos a problemas e fragilizados, agravados pelo histórico de invisibilidade das populações negras no Brasil, com acentuada vulnerabilidade, principalmente nos âmbitos da habitação, saúde, saneamento básico. Por quê, gente? Por que a gente está falando disso em saúde pública? Porque essa população dessas comunidades no Brasil como vocês viram lá, faz 25% de todo o território, né, brasileiro. Então, assim, o Ministério da Saúde, tudo, ainda mais no momento que nós estamos vivendo agora, eles têm que dar todo o apoio, todo o apoio, tudo que essa comunidade necessita, entendeu? Tudo que esses povos necessitam. Então, de habitação, de saúde, de médico, enfermagem, medicação, vacinas, tudo isso eles têm que ter, entendeu? Todo esse apoio. Então, tanto é que a gente está conhecendo essas características em relação a isso, porque existem vários grupos de específicos, né? Grupos de multidisciplinar, por exemplo, que tem um médico, enfermeiro, tudo isso que vai atender esse tipo de população. E eles têm que atender. Por quê? Porque são comunidades, além de nossas, né? Que são comunidades diferentes das nossas, né? Que vivem diferentes de nós, né? Que sobrevivem diferentes de nós. Então, a gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar e ajudar, né? E como se o SUS também tem que garantir tudo isso. O Sistema Único de Saúde tem que garantir toda essa atenção, todas para eles, né? Então, no caso aqui, né, eles nos âmbitos de saúde, saneamento básico, acesso ao serviço público, educação de qualidade, garantia de direito básico e alimentação. Além disso, muitas comunidades distantes dos grandes centros sofrem com a falta de investimentos em estradas e acesso à comunidade, potencializando as fragilidades causadas pelo distanciamento geográfico, né? Então, por exemplo, voltando lá nos índios, né? Tem tribos que vivem tão isoladamente, mas eles já têm o curandeiro, tem o pajé, que fazem tudo isso, né? Que tem a tradição deles, né? Mas, por exemplo, agora que a gente está com esse vírus, né? E lá em Manaus já está em estado de calamidade. Pensa esse vírus na Amazônia, né? Nos índios. Então, o que vai acontecer? Então, por isso que o Sistema Único de Saúde tem que estar em todos os lugares, em todas as comunidades, né? Não somente nas grandes cidades, né? No interior, em cidades, não. Tem que estar nessas comunidades também. Por isso que é importante vocês saberem o tanto, olha a porcentagem que gente. 25% do nosso país é dessas comunidades, né? E muitas vezes elas nem têm acesso a todo o Sistema Único de Saúde. Então, segundo as informações contidas no portal da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção e Igualdade Racial, CEPIR, até o ano de 2013, a Fundação Cultural Palmares certificou 2.040 comunidades quilombolas no país. Olha, para vocês terem uma ideia, com maior concentração no estado do Maranhão, Bahia, Pará, Minas Gerais e Pernambuco. Então, aqui é uma característica dos quilombolas, né? Tá vendo? São negros, né? Eles vêm escravizados, vêm dos escravos, né? São essas comunidades. E existem, né? Essas comunidades, sim, no país. Então, agora nós vamos falar sobre seringueiros. O seringueiro é o personagem típico da região dos seringais. É aquele que extrai o látex, né, da seringueira e viabiliza sua transformação em borracha natural. O seringalista é o proprietário do seringal. A seringueira é a planta, né, brasileira da família da Euphorbiaceae, original da Amazônia.
então aqui o seringueiro, né? Então, só falando que dos seringueiros, né? Que além de ser uma profissão, isso aqui é a forma deles, né? Que também é uma comunidade. Os castanheiros. O castanheiro tem como sua atividade principal a colheita dos ouriços. Muitos deles também possuem atividades complementares, como pesca e produção de farinha, que é exemplo da colheita de ouriços, também compartilha de uma relação profunda com a floresta e asseguram inúmeras e contínuas conquistas para as comunidades. Desde o século XIX, a castanha do Brasil, né, aquela castanha deliciosa, cheia de gordura boa, né, saudável, representa uma poderosa fonte de renda para os quilombos na região do Baixo Amazonas. Então, a coleta, mesmo em épocas passadas, visava um consumo local e também comercializava para o mercado regional. Além disso, a castanha do Brasil, que é aquela bem maiorzinha, gente, não é a castanha do Pará, não, é aquela castanha bem maiorzinha, constitui um forte elemento da identidade cultural das comunidades. Muitas delas é formadas por descendentes africanos, né, que são essas pessoas, esses castanheiros, né, que foram trazidos para trabalhar nas fazendas da região. E então é natural verificar que mesmo hoje em dia ela continua a influenciar a vida das pessoas. A castanha do Brasil, ela interfere em inúmeros aspectos que vão desde a escolha da ocupação das terras até o repertório de traduções, né? Festas, canções, danças e práticas sociais e econômicas dos quilombos. Na virada do século XX, os quilombolas começaram a se organizar e transformar a atividade como renda, né, da comunidade. Então, a maioria desses castanheiros também, eles fazem parte do grupo do grupo quilombolas, né? Porque eles foram levados para trabalhar nessas fazendas para colher justamente, né, as castanhas. E aí, em Oriximá, primeiro vieram as lutas pela titulação dos castanhais e depois o empenho em organizar a produção e aumentar o lucro do negócio. Por fim, não podemos deixar de expressar o nosso reconhecimento e admiração a todos os castanheiros do Brasil. Então, os castanheiros também pode ser do grupo quilombolas, né? Também. São eles que, junto de suas famílias, geram renda e cuidam do nosso patrimônio ecológico e biosfera. Então, aqui, né, os castanheiros, a nossa castanha deliciosa, né, que é a castanha do Brasil, que é muito boa, muito boa. Então, temos também uma comunidade chamada Quebradeira do Coco de Babaçu. As quebradeiras de coco babaçu são grupos formados por mulheres de comunidades extrativistas do estado do Maranhão, Tocantins, Pará e Piauí. A semente de coco babaçu é uma oleaginosa, é uma castanha, né? É uma castanha. Quando falo oleaginosa, gente, vocês sempre tem que lembrar castanha, né, sendo utilizada como matéria-prima para diversos produtos manufaturados, além de servirem de alimentos para quebradeiras, né, para quebradeiras do coco babaçu e suas famílias. Aqui, ó, também são comunidades. Então, a maioria dessas comunidades, gente, vivem em fazendas mesmo, vivem afastadas, por exemplo, da civilização, da cidade. Então, a maioria dessas comunidades, elas vivem em fazendas e trabalham para o sustento da família, né, justamente para nós, né? Para nós poder comer a nossa castanhinha, né? 3 castanhas lá por dia, que é super saudável. Então, assim, a maioria dessas comunidades, pessoal, eles vivem em fazendas mesmo. Vivem em fazendas. Então, e são afastados da civilização, no caso da cidade, né? Então, comunidades de fundo de pasto. Os fundos de pasto se constituem em centenas de comunidades espalhadas pela Caatinga, né, no Nordeste, e são considerados pelos órgãos oficiais do Brasil como populações tradicionais. Estas se caracterizam como grupamento
humanos, né, marcados por identidade e valores comuns. Os traços étnicos e raciais e sua trajetória de vida são os mais diversos, isto porque existem fundos de pastos quilombolas, indígenas ou de agricultores, de agriculturas familiares que nasceram e cresceram naquelas localidades, né? E se ocupando de plantações ou cuidando dos seus animais, em geral caprinos e bovinos. A aridez do ambiente não é o principal desafio dessas populações. As investidas de grileiros, dos pecuaristas e do agronegócio que tentam adentrar os territórios comunais dos fundos de pasto se apresentam como as principais ameaças às comunidades. Então, essas comunidades muitas vezes ali tem quilombolas, indígenas, né, agricultores que vivem na caatinga. Então, os habitantes dessas, na sua maioria, não possuem títulos de posse das propriedades, o que é utilizado como argumento para a tentativa da tomada de terra. Em diversos estados, brotam histórias de resistência de homens e mulheres para permanecer nas suas casas, nas suas terras, com seus animais e plantações. E mais, resistem de forma organizada através de associações para existir em comunidade e para terem sua identidade respeitada. Então, aqui, ó, um exemplo desses grupos, né, que vivem na Caatinga, né, no sertão lá do Nordeste mesmo. Então, aqui, catadores de mangaba. Esse pessoal aqui, gente, só voltando, então, eles podem ser que vivem na Caatinga. Eles podem ter quilombolas, fundos de pasto, né? Pode ser misturados com quilombolas, indígenas e agricultores. Eles criam caprinos, né? E bovinos, tudo isso. E eles vivem na Caatinga, ou seja, lá no sertão do Nordeste, né? Brigam por territórios e tudo mais. Aqui tá até uma menininha, né? Cuidando. Então, catadores de mangaba. A coleta de mangaba é outro grupo, outro grupo, catadores de mangaba. A coleta de mangaba é executada quase que exclusivamente por mulheres, que tiram da atividade parte importante do sustento de sua família. Né? Por conta disso, a coleta de mangaba liga-se fortemente à divisão sexual do trabalho, no seio das comunidades que vivem dessa prática econômica e social, influenciando seus modos de vida. A coleta também requer um conjunto de práticas e saberes tradicionais que são a base da conservação e sustentabilidade das áreas de extração da mangaba. Né? Mais uma vez, as mulheres dominando, hein, pessoal? As catadoras de mangaba atuam na preservação dos espaços das árvores e dos galhos e preocupam-se com a dispersão das sementes e plantação de novas mudas, a fim de poder dar continuidade à atividade por tempo indeterminado. De acordo com a Embrapa, em 2009, eram 600 famílias praticando o extravismo de mangaba. Estas famílias estavam distribuídas por 7 municípios no estado do Sergipe, totalizando 24 povoados. Olha só, para vocês terem uma ideia, isso tudo mulheres, né, gente? Mulheres que estão sustentando a família, né? Então, aqui, ó, é um exemplo das catadoras de mangaba, né? Por isso que, realmente, né, pessoal, elas têm, essas comunidades no Brasil, nós temos, é legal a gente saber, sei que às vezes pode ser maçante, ficar lendo e tudo mais, mas é legal a gente saber as comunidades que existem no nosso país, das pessoas, de como elas vivem, né? Tirando, assim, o nosso lado aqui, né? Do nosso trabalho e tudo mais, como eles vivem, né? E eles também têm que ter acesso a tudo que nós temos, né? Em termos de saúde, educação, tudo, né? Nem sempre vai ter, né, pessoal? Mas é o mais indicado, né? É o melhor a se ter.